Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal para mais uma resenha de livros, que dessa vez vai ser somente aos domingos por enquanto. E o livro da vez que eu estou trazendo para vocês agora é Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Vamos conversar um pouco sobre ele, né? Sobre essa história. E como de costume vocês já sabem, primeira parte eu vou falar sobre o livro, na segunda parte eu vou dar minha opinião sobre ele. E a terceira parte eu vou ler as minhas anotações, tá bom? Lembrando que esse livro eu abandonei, tá? Abandonei, mas não definitivo, é claro que eu vou terminar ele, mas tipo assim, eu vou apenas resenhar aqui até onde eu li, que é a página 180. Tipo assim. E depois eu vou explicar o motivo pelo que eu abandonei. E um pouquinho mais, tá bom? Dando a minha opinião sobre este assunto. Esse livro eu sei que ele é bem hypado, um monte de gente gosta dele, mas pra mim não funcionou. Bem, a gente começa a história acompanhando a história, a vida da nossa personagem principal, que é a Faye, que ela mora com o pai e as duas irmãs, sendo que ela é a irmã do meio, tem a irmã dela que tem 3 anos mais velha que ela, que é a Né, acho que se fala o nome dela, e também tem outra irmã dela mais nova de 8 anos, que se chama Eli, né? Eles moram com o pai, e aqui no livro eles falam que eles eram muito ricos, mas eles perderam tudo. Demorou uns anos, acho que cerca de 3 anos após ele ter perdido a fortuna, o pai dela, porque o pai dela era que trabalhava com comércio, mas já tinha 3 gerações, que é ele, o pai dela, o avô e o bisavô, que eles mantinham mais o nome do que realmente os negócios. Eles lutavam contra a falência. Só que chegou a um ponto em que o pai dela não conseguiu mais aguentar. Aí ele teve uma grande ideia de fazer um carregamento de 3 navios para levar a uma cidade onde havia acontecido uma negociação envolvendo tecidos. Só que em vez do pai conduzir os navios, mandar que eles fossem, na verdade, o caminho mais longo e seguro, ele resolveu ir pelo caminho mais curto e perigoso, a qual fez com que o navio afundasse e perdesse toda a sua fortuna, né? E ele já tinha os credores no calço dele, e essa última investida seria a última investida mesmo, aí seria a investida ao qual faria com que as situações deles melhorassem e que ele assim conseguisse acabar com esse mal que já circundava 3 gerações da família dele, e ele ia conseguir pagar os credores, só que isso não aconteceu. Então, sabendo todo o acontecido, de que ele perdeu a fortuna, os credores ficaram com raiva, logicamente, porque nem ser pagos resolveram bater nele, sabe? E assaltaram a casa dele, tiraram tudo que tinha que tirar. E apenas saíram de casa com algumas moedas de ouro, que essas moedas de ouro, como disseram, foi um dinheiro que manteram eles com mais de 3 anos ainda bem, sabe? Então, esses credores machucaram tanto ele, batendo nele, que ele conseguiu ter um ferimento na perna após isso, ao qual ele manca até os dias atuais do livro, né? Sendo que a mãe da Feira, ela morreu antes desse acontecimento. Então, foi a morte da mãe, foi a perca da fortuna, isso foi para uma aldeia ao qual eles vivem uma vida muito miserável. Somente após os 3 anos que perderam todo esse dinheiro deles, é que a Feira começou a caçar. Isso que eu quero contar para vocês são historinhas que vão acontecendo durante o livro para explicar. Só que resolvi falar dessa forma para deixar mais interessante, porque o livro também não é tão interessante, né? Para poder justificar o fato de que ela começou a caçar. E por essas caçadas que a história começa e deslancha. Quando ela vê um cervo na mata, em seguida um lobo. Aí ela tem poucas flechas, se não me engano 4, e uma delas é de fecho, que segundo as lendas eles matam o férreo, né? Por causa que o mundo deles, eles vivem na fronteira com o mundo dos féricos, e antigamente os féricos, os grãos féricos, que são 7 reinos 7 grãos féricos que governam o mundo dos féricos, se chama no mundo férico de Prífion. Então ela pegou e viu uma corça, em seguida o lobo. Como eu falei sobre a flecha de fecho, ela sabe que
mata féricos e até então ferro também. Então, apesar de ver um lobo atrás dela, ela sente que aquele não é um lobo normal, porque ele é maior que o normal, ele tem uma estrutura diferente. E, então ela tem a noção de que aquilo ali é um férico, que se transmutou num animal, não um lobo, né? Então ela decide matar o férico após ter uma pensada bem inteligente, após ele abater a corça, porque se ela matasse a corça, o lobo em seguida ele a mataria. Então ela decide esperar ele abater a corça e assim matar o lobo para poder conseguir ambos sem passar por perigo. Assim, ali mesmo ela tira a pele dele e leva a corça para casa, por causa que após eles perderem o dinheiro deles, ela começa a caçar, como eu falei para você, para ser o sustento da família, sendo que o pai dela está totalmente desgostoso da vida e ele só fica em casa. Então cabe a ela, sendo que aqui na história ela tem apenas 19 anos, cabe a ela sustentar sua família caçando, né? Então, por conta disso, por ela ter matado esse férico, porque ela sente que é um férico, né? Ela sabe que ele é um férico, e ter tirado essa pele e vendido, um outro férico vem na direção à casa dela, por causa que, se não me engano, no segundo livro conta que tem uns 8 anos em que não havia um ataque de aparição de féricos na redondeza, e existe um tratado após uma guerra que houve em que os féricos não podem conquistar mais os humanos como eram antigamente. Um acordo de paz entre eles, e leis foram estabelecidas, inclusive uma muralha onde seus humanos não poderiam passar para o mundo deles, mas se o férico quisesse, poderia passar para o mundo humano, certo? E então chega um férico lá, e esse férico disse para ela que o férico que ela matou era um amigo dele, muito amigo dele mesmo. E por recompensa dela ter matado o amigo dele, ele vai pegar ela e levar para o mundo dos féricos. Ele fala assim, tudo que tem lá é mortal para os seres humanos, mas não. Ele pega ela, leva para a corte dele, que é a corte primaveril, para viver no palácio, comer do bem do melhor, viver do luxo extremo, enquanto a família dele é assistida por ele. Então tudo fica ótimo, porque ela matou um dos melhores amigos dele. Aí depois ela começa a se adaptar, fica irritada por isso, ela quer voltar para casa, não sei porquê. Ela quer vir para aquela vida, mesmo ela já sabendo, e teria que falar várias vezes para ver se entrava na cabeça dura dela de que ela ia ficar o resto da vida ali com ele, mas a família dele ia ser assistida, tanto que o férico em questão, que é o Tulin, ela tem o Tulin e o Lucien. O Lucien é um ruivo, que é um dos melhores amigos dele também, que é um outro férico, e esse Tulin é um loiro. Aí o Tulin diz que ele foi lá, fez um encantamento na família dela, para que eles acreditassem que uma tia rica da família chegou e a levou embora, e que essa mesma tia, em recompensa por ter levado a Faye com ela, estava dando recursos para a família deles, que é alimento, roupas, uma estadia melhor, né? É claro que no livro não apareceu até então essa parte dele fazendo isso, né? Porém, que tem uma diferença entre a Sarah J. Maas e a Holly Black, né? Porque a Holly Black também conta histórias sobre féricos, né? É que lá que é o Príncipe Cruel, o Rei Perverso e a Rainha do Nada, lá os féricos, eles realmente não podem mentir. É que também tem as mesmas regras, só que lendo o livro, no meio da andada, descobre-se que eles podem mentir sim. Eles apenas disseram isso para os seres humanos acreditarem que eles não podem mentir. Apesar de eu preferia que ficasse no estilo da Holly Black, né? Mas só que a Sarah J. Maas fez, eu achei interessante porque eu consegui sentir que ela sentia, que é desconfiança. Tipo, tudo que eles disseram para ela botaram por verdade, porque simplesmente elas acreditavam que eles não podem mentir. Agora, sabendo que eles podem mentir, tudo que eles disseram pode ou não ser verdade. Ela fica numa dúvida extrema, sabe? Então, ela vive muito bem lá, ela
dita que não podem tocar nela, o amigo dele, que é o Lucien, fica até um pouquinho de raiva dela, mas depois acaba se entendendo. Aí eles conhecem alguns monstros na floresta, quando o livro fica interessante, porque a partir da página 120 em diante começa a aparecer novos personagens, porque fica muito ali, 113, e uma criada deles também. As demais entre ela, a Freire, o Miltian e o Lucien, tudo ali. Eles vivem andando juntos, sabe? Aí tem uma forçação de um romance, querendo fazer aquele esquema dos personagens que se odeiam, que acabam se apaixonando, e que aqui não aconteceu. Até então, pra mim, não. Nada. Porque a única intenção de, apesar de tratar muito bem ela, eu tô mais interessado nos músculos dele do que. Né? Enfim, mas vou deixar isso pra minha opinião sobre o livro. Então foi até a parte que eu li, que foi para Alda Ravina, né, que é um lugar muito bonito, onde tem umas águas que parecem estrelas. E ela descobre mais sobre a vida do Lucien também. E tem esse mistério que acontece no livro por causa que eles usam máscaras douradas e que essas máscaras não podem ser tiradas de forma alguma por causa que lá na corte primaveria houve um baile de máscaras há 50 anos atrás. E eles foram enfeitiçados. Uma grande praga aconteceu ali, não sabe por quem, até então. Onde essas máscaras, não, todo mundo que estava usando máscara ali naquele dia, que tanto era granféricos, féricos, eles não, e até criados, não podem tirar essas máscaras. E inclusive também esse feitiço assim, estendeu para dar uma diminuída nos poderes de todo mundo que ali se encontra. Então eles estão meio que amaldiçoados. Inclusive revela assim, começa a revelar que quem fez foi uma mulher, aqui, inclusive o Miltian salva o Férico de uma outra tipo de reino, em que ele tem as suas asas arrancadas, e ele fala que se fala várias vezes, ela arrancou minhas asas. Mas aqui não querem dizer nada pra ela. Esse negócio de dizer nada, vezes nada, até que ela vai no mato, encontra um Suriel, que o Suriel é um férico antiguíssimo, e que se você conseguir prender o Suriel, por causa que ela prende o Suriel com uma armadilha, com galinha e tudo mais, por causa que foi o Lucien que disse para ela. Porém, a empregada falou que tem formas melhores de acontecer isso, de você tirar a verdade do Suriel sem ter que correr esse risco de prender ele, porque quando você solta ele da armadilha, você tem que atravessar um riacho, porque riacho ele não atravessa. Você pode simplesmente ir lá e oferecer uma túnica nova para ele, por causa que no livro descreve de que ele usa túnicas velhas, que ele de bom grado vai responder tudo para você. Aí ela pega o Suriel, simplesmente pega o Suriel, né, e pergunta tudo para ele e ele te responde. Tenho que falar sobre o que eu achei sobre este livro até agora. Gente, se vocês não sabem, eu estou adquirindo o hábito de leitura. É claro que eu vou pegar livros que não sejam muito bons, mas esse livro tem com 2 contrapontos, só que no final eu resolvi dar uma abandonada para ele, mas é claro que eu pretendo voltar ele futuramente, essa aqui resenha dele não vai ter completa, acho que não. Vou falar um pouco depois dele no final do que eu li, quando fizer a resenha no segundo livro, por causa que, sério pra mim, ele já vi várias pessoas comentarem de que ele é muito lento, arrastado no começo, só que do meio pro final, um monte de coisa começa a acontecer. Então, tipo assim, é impossível pra mim não fazer uma comparação entre a Sarah J. Maas do Cor de Espinhas e Rosas, que é a série Acotar, e comparar com a Holly Black do Príncipe Cruel. Porque, tipo assim, o primeiro livro do Príncipe Cruel eu não gostei mesmo, mas eu me evoquei. Porém, o Rei Perverso, nossa, amei ao extremo, já falei aqui no canal pra vocês. E eu amei, que deu aquela vontade de logo em seguida terminar de ler ele e pegar o outro em seguida, para perceber o que está acontecendo ali. Então, pra mim, a Holly Black ela não ambientaliza muito bem, os féricos parece ser um mundo muito mágico, mas que também parece que eles são mais simples, eu não consigo ver glamour no Príncipe Cruel, eu não consigo ver. Porém, a personagem é maravilhosa e o livro acontece muita coisa. No começo, esse aqui, eu acho ele meio um pouquinho mal escrito em relação a Holly Black.
de que para ela dar sentido às coisas. Mas de criatividade, de coisas frenéticas, ela é excelente. Agora esse livro aqui é totalmente o oposto. A Sarah J. Maas ela escreve muito bem. Eu acho que ela se preocupa em escrever muito bem, em fazer ambientação, eu consigo ver luxo, glamour aqui. O começo, quando a gente começa a ver sobre a história dela, de como é que ela, da vida pobre que ela tem, é uma vida pobre que possa se similar com Jogos Vorazes, com a personagem principal que nós temos nos Jogos Vorazes. Só que nos Jogos Vorazes, a passada da vida pobre que ela tem, miserável, parece para mim ser mais curto do que foi aqui nesse livro aqui da série Kotar. Mas é porque eu começo. Os dois pontos que para mim pareceu que deu problema nesse livro aqui foi o seguinte: o primeiro é isso. Eu acho que ela se preocupou mais em escrever certinho, se preocupando com as técnicas do que com a criatividade. E segundo, ela escreve muito bem, ela é criativa, apesar de que parece que esse estilo Périco já é moldado, já tem a sua fórmula, né? Só que ela criou monstros diferentes, eu achei interessante, o estilo é interessante. Porém, ela me passou o que ela cria, mas tem uma certa dificuldade de pôr no papel. Mas isso daí não é tão ruim para mim quanto parte do romance. Tanto que já me passaram que na metade do livro ela tenta fazer essa pegada romântica no começo e depois muda para aventura, que ele fica muito melhor. Eu acho que ela é do tipo de pessoa que ela é muito boa com fantasia, ação, aventura, mas para o romance, neste livro, ela não sabe escrever. Entendeu? Portanto, assim, a Freire com o Tani, se vão ficar junto mesmo, não vejo muito sentido. Eu acho que faz mais sentido ela ficar com o Lucien. Mas o meu bloqueio deste livro não é nem se ela vai ficar com quem, se vão estão se apaixonando ou não. O motivo do Tani ter pego ela e levado pra morar com ele. É tipo isso. Ela precisa ir pro mundo férico para passar as aventuras lá. Ok. Agora, como a escritora resolveu fazer para que isso acontecesse, foi bobo, foi sem sentido, foi, nossa, horrível. Quer dizer que ela mata o melhor amigo do cara ali, e como recompensa, é claro que ele tira ela dos pais, da família, né, isso é sequestro, lógico. E não importa na finalidade desse sequestro. Mas só que essa pegada de que isso é sequestro não é muito falado no livro, né? Falando assim pelo ponto da revolta dela de que ela quer voltar para casa. Mas voltar para casa né? Ela reclama do pai, que o pai não faz nada, reclama das irmãs, que a irmã mais velha é grossa com ela e que a mais nova tem que não. Porque as irmãs só sabem se aproveitar dela quando tem dinheiro, e a mais velha, por exemplo, não só faz as coisas não vê dinheiro também, que às vezes ela pede ajuda, que ela colabora, ela não colabora com nada, como pegar lenha para fazer acender fogo. Então já foi dito de que os tratados féricos é isso, né? Você é dito uma coisa e pronto. Que ela fica com ele pro resto da vida, ok. Mas ele pode sequestrar ela para que a história acontecesse, assim, pode, não pode, mas tem que acontecer, beleza, ela tem que ir para lá. E parece que a forma mais possível para isso seria o rito forçado, né? Enfim. Mas, tipo assim, parece que elas não cai esse negócio, meu Deus do céu. Não cai esse negócio de ela matou meu amigo, vou te levar comigo. A sua punição vai ser separar da sua família que estão morrendo de fome, só que você vai viver do bem do melhor junto comigo. Até no começo, no livro, ela fica indaga ele se ela vai se ficar ali como escrava, de que ela vai ter que até se oferece a fazer serviço doméstico para poder pagar a sua estadia ali. Não. Então assim, eu peguei essa parte, quando eu li eu já sabia que isso ia acontecer, né?
Eu peguei um ranço tão grande que o livro já não funcionou pra mim essa parte. Quando ele pegou e levou ela forçadamente pro reino dele, por ter matado o seu melhor amigo. E viver uma vida de princesa, né? Eu acho que isso seria outras formas mais interessantes de acontecer. Eu acho que, enfim, eu vou colocar uma ideia para o escritor. Agora eu vou falar aqui a terceira parte, que eu vou ler o que eu anotei sobre o livro, né? Já falei que teve uns 8 anos que não acontecia um ataque, né? Que o nome do personagem é Fade, Elaine é a sua segunda irmã, que ela tem 8 anos de idade. Tem Férix e Grão Féricos. Aí tem a irmã dela que é Nefa, né? Tem os filhos dos abençoados, que eles são pessoas que são adoradores do Grão Féricos, tipo assim, como se Grão Féricos fossem uma religião. Tem seres humanos que seguem os féricos, sabe? Aí que fala o tal de Nartax, que é um monstro, que é um corpo de urso e cabeça parecida com a de um leão e 3 fileiras de dentes similares a de tubarão. Falei que essa Nefa, né, que a irmã dela é um nojo. Prístian, dividida e governada por 7 grãos féricos, que é o reino dos féricos, né? Aqui fala que Ferro e Freixo é o ponto fraco deles. No passado, um férico traiu esse segredo contando para os seres humanos. Por causa que lendo o livro, vai assumir que os féricos eles têm uma relação com os seres humanos, apesar de não é tão essa de superioridade, vocês são nada como é dito, sabe? Tem alguns féricos que são simpatizantes dos seres humanos. Tá, ele andou um férico, eu achei engraçado por causa que não tá tão claro isso no livro, mas parecia que ele demorou para perceber isso. O amigo morto deles, que era o urso lá, né? O urso já, o lobo, que chama Andras. O nome da empregada que cuida dela é Alice. Tully é o nome do grão férico que pegou o Fei, né? Ela tem 19 anos. E aqui, já não deixa até estranho em relação a... De novo comparando Sarah J. Maas com Holly Black. A Holly Black, lá, os féricos, eles são muito ruins, são preconceituosos, eles veem os seres humanos como se eles fossem gratos aos seres humanos e muito. Aqui são muito ligados os féricos com ela. Tanto por ordem do Mitchell quanto os que não estão, sabe? O próprio Mitchell é muito ligado com ela. Aqui tem o Suriel, aí tem um tal de Bog. Bog é uma criatura que até Lucien entende. Porque quando surgiu esse Bog, que é um monstro que sussurra no ouvido dela enquanto ela está na floresta cavalgando ao lado do inseparável Lucien, que faz mais sentido com a Lucien do que com o Mitchell, por causa que até agora ela tem mais cenas dela com o Lucien do que com o Mitchell, né? Enfim. Que é o Férico Ruivo. A partir quando apareceu esse monstro Dog foi que ficou interessante. Eu fui ter outros personagens, eu tava nos 3, nossa, tava chatíssimo do inferno. Tava nos 3 o tempo inteiro. E esse tal de Bog, ele sussurra no seu ouvido que você quer. Ele te quer. Tá? Mas ele fala basicamente que é pra matar a pessoa. Você é movido por uma curiosidade insana de querer ver ele, mas você não pode encarar ele. Se você encarar ele, você é dominado por vezes mentalmente e ele o mata, né? E apenas aqui o Mitchell tem poder para poder derrotar ele, que nem o Férico poderia. Aí que o nome das cortes é Primaveril, que é a corte principal de onde acompanha a história aqui, né? Tem a estival, a outonal, invernal, crepuscular, diurna e noturna. Aí tem um tal de rei de Haber, que o Cília estava contando para ela quando ela prendeu ele, né? Que esse rei, ele faz parte da armadilha de 50 anos atrás, quando teve essa maldição sobre os féricos, eles também começaram a não mais conseguir tirar as máscaras do rosto. Eu também tenho os Naga, que são féricos feitos de sombras, olhos e escuridão, que surgem ali 4, que acabam atacando ela quando ela tá prendendo o Suriel. E tem outro monstro também, que ele se passa pelo pai dela, tá?
que eu não lembro o nome agora. Quando começa a aparecer monstros e tudo mais, começa a ficar mais interessante. Confesso que agora essa parte que eu parei o livro aqui, a parte que eu parei o livro aqui tá boa. Tá interessante, porque o começo. Assim, até que enfim ela sentiu graça. Teve que saber que ele, Tânia, é um grão férreo, que é um grão senhor, né? Pra mim pareceu isso, que só quando ela constatou que realmente ele é um grão senhor, um grão férreo, foi que ela começou a se sentir mais grata em relação a ele. Tanto que no começo ele serve o prato para ela, ele diz para que fez uma grande honra para ela servir o prato, porque ela não consegue nem ser grata por isso. Enfim, o Sen é o filho mais novo do grão-senhor da corte outonal, que é um grão-senhor bem ruim, tá? Aqui eles passeiam na ravina, onde tem água de estrelas. Segundo a lenda, se você beber essa água, você vai ser feliz até seu último suspiro. Bem, essa parte que começa a ficar mais forte o interesse dela por ele, né? Ele apenas até então é gentil com ela. É o que parece, só que ela tá mais com tara nele mesmo, por causa que fala dos músculos dele, do braço dele, do peito dele largo, enfim. Ó. Mas eu vou dar uma pausa nesse livro agora, eu vou ler um livro que eu sei que vai ser muito bom, que vai ser até a próxima resenha. Eu já li outro livro do autor, que é do mesmo autor de Matéria Escura. Matéria Escura é um livro incrível. E que é o Recursão. É isso. É isso, eu sei que esse livro a gente gosta dele, mas tipo assim, pra mim não funcionou. Mas só que eu tenho consciência que todo o próprio sincero, que no começo dele ele é lento, depois ele melhora e que o segundo em diante fica melhor ainda. Então eu confio nisso porque realmente estou constatando que eu estou na página quase 200 agora. E o livro está bem melhor, sabe? Mas eu não posso me dar o luxo de ler um livro desse tão ruim para mim, tão lento, desgastante, porque ainda não estou no processo de leitura ainda muito boa para poder ficar pegando livros que não funcionem para mim, que sejam arrastados e ficar de boa com tudo isso, porque até agora para mim isso não pode acontecer, esse tipo de não posso me atrever a me arriscar nesse nível, sabe? Eu vejo que um livro não está funcionando, eu tenho que deixar ele de lado e ir para outros melhores. É claro que se busca aqui ler livros que eu vá gostar, mas acontece que é lenda que se sabe, né? Então é isso, lembrando que eu falei que o próximo livro é a Recursão. Espero ter gostado do vídeo, lembrando que na descrição do vídeo aqui tem uma agenda que eu posto, lá está escrito o que eu posto cada dia é o quê. E lembrando também que tem a nossa playlist aqui de livros, tem muitos outros livros que você pode estar dando uma olhada, ao qual pode ter algum livro que te interessa, poder nós discutirmos sobre nossos pontos de vista ali, tá bom? Lembrando, se você gostou desse vídeo e quer que esse vídeo chegue a mais pessoas, é muito fácil você fazer acontecer isso, né? Basta curtir, comentar e compartilhar, e assim ele vai ser levado para mais pessoas. Se você chegou até aqui e ainda não é um inscrito no canal, considere se inscrever também e ativar as notificações para poder não perder nada, porque todo dia aqui tem vídeo no canal, tá bom? Fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e tchau!